Fala pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos de volta a o que esperar, né, do nosso índice Bovespa ou do dólar, né, para esse mês de outubro que está começando. No último vídeo a gente falou que a história ela não se repete, mas ela rima. Bom, vamos ver se rimou realmente em setembro e vamos acompanhar aí o nosso resultado, qual é a nossa expectativa, né, com base no passado, né, para o mês de outubro, beleza? Então bora lá? Bom, colocando o slide aí na tela para vocês, pessoal, a gente tem que o mês de outubro é esperado uma média negativa dos retornos, uma média negativa de 0,36, mas lembrando, antes da gente até falar disso, vamos falar um pouco de como foi o mês passado, tá? O mês passado que está se encerrando, bom, vocês vão acompanhar já com o mês fechado, mas o dólar está caminhando aí para fechar com uma alta de 3,42 e o Ibovespa com uma alta de 0,63. Eu lembro que quando a gente fez o último vídeo, a gente falava que o mês de setembro esperado para, né, o mês de setembro, né, para o Ibovespa era esperado 1,18 de média de retorno com desvio padrão até aceitável, né? A gente está vendo uma volatilidade no mercado, mas até o momento uma volatilidade, né, aquela lateralidade, digamos assim, um sobe e desce, mas não vai muito para um lugar definido. E se a gente olha para o Ibovespa só nos anos de eleições, como a gente comentou no vídeo passado, era mais esperada uma queda de 1,89. Então, meio que a gente fugiu do que era esperado ali para o mês de setembro em anos eleitorais. Já indo para o câmbio, ele está praticamente cravando ali, né? A gente acabou de comentar que o dólar, né, frente o real, ele está trabalhando aí com 3,42 de alta no mês. Era esperado para o mês de setembro uma alta de 3,04, né? Uma média de 3,04. E para o dólar em setembro, em anos eleitorais, era esperado 7,43. Mas, beleza, esses são os dados que a gente falou lá no último vídeo. Bora para esse vídeo, então? Bom, começando aqui já com vocês, como eu já acabei, né, dando um spoiler, tá aí, mês de outubro é esperado uma queda de 0,36, essa é a média dos retornos. A gente teve, quando o mês de outubro ele é positivo para o Ibovespa, ele sobe em média 6,11. Já quando você tem um mês negativo, é esperado uma média negativa de 10,07. Ao longo da história, a gente teve 18 meses de outubro fechando num terreno positivo e 12 meses de outubro fechando num terreno negativo. Mas o que chama a nossa atenção aqui é o desvio padrão, um desvio padrão de 10,15, ou seja, volatilidade vai estar, né, presente aí no mercado no mês de outubro. Bom, indo para a próxima parte aqui, onde a gente comenta um pouco, né, sobre o mês de outubro, só que no mês de outubro em anos eleitorais, como a gente comentou para vocês no último vídeo, é esperado uma média muito positiva, meus queridos, 4,71, totalmente diferente do que a gente olhando só outubro do índice Ibovespa. Se a gente filtra para os anos eleitorais, a gente espera uma alta de 4,71 de retorno do nosso índice Ibovespa no mês de outubro. Bom, indo para a parte dos meses, se a gente olha que quando ele fecha no positivo, voltando um slide aqui rapidinho, falando aqui um pouco da média dos meses positivos, 7,57 é esperado, já a média dos meses negativos é 12,51 aí esperado, né, quando ele fecha o mês no negativo. A gente teve 7, né, eventos apenas, só que desses 7, 6 fecharam aí no positivo, apenas um fechou no negativo e esse que fechou no negativo caiu 12,51, então uma queda bem expressiva. Mas olhando para o desvio padrão, já tem um desvio padrão bem menor do que olhar para o índice Bovespa como um todo. Agora, colocando aqui na tela para vocês um pouco sobre o gráfico que a gente está vendo aí do índice Bovespa, bom, a gente vê que ainda tem uma grande tendência, né, de alta, ficou aqui muito mais lateral, quando eu, né, tirei o print aqui para vocês, estava em 107.064, sem contar, né, o dia que a gente está gravando aqui, ele está já hoje nos 110 mil pontos, está um pouco mais próximo ali da máxima do mês e tudo mais. Mas deixa aqui nos comentários qual que é a sua expectativa para o mês de outubro. Você acha que ele vai continuar a sua tendência de alta? Será que ele vai quebrar e vai seguir um canalzinho de baixa que a gente vem passando ali praticamente desde 2021? Enfim, vamos aguardar e esperar as cenas dos próximos capítulos. Bom, seguindo aqui e falando um pouco então do que esperar para o dólar, né? Para o dólar em outubro, tá? O dólar em outubro, né, desde a história que a gente tem aqui da quantidade de dados que a gente, né, trouxe aqui para vocês, é esperado para o câmbio uma queda de 0,60, tá? Uma média negativa de 0,60.
Agora, quando você tem um mês positivo, você tem uma média de retorno de 2,84, como está aqui na tela para vocês, e quando a gente tem um mês negativo, é esperado uma média negativa ali, né? A média dos meses, né, negativos ali é 3,25 de queda. A gente teve ao longo, né, de todos os dados estudados, 10 meses fechando no terreno positivo e 13 meses fechando no terreno negativo. Já o desvio padrão bem menor do que a gente acompanha em relação ao índice Bovespa. Então ele está em 4,10, um desvio padrão até aceitável aqui. Bom, seguindo para a próxima parte aqui, falando um pouco do dólar em anos eleitorais, é esperado uma queda muito maior do que quando a gente olha o dólar ali, o retorno do dólar como um todo. Se a gente filtra só para os anos eleitorais, é esperado uma queda de 2,72 para o mês de outubro. E agora, quando o dólar sobe em outubro, nos anos eleitorais, é esperado 0,75 de alta. Agora, quando ele cai, ele é esperado uma média de 5,04. Tá bem maior aí do que quando a gente olha nos meses negativos. Ao longo da história, a gente teve aí 2 meses de outubro fechando no positivo e 3 meses fechando o outubro no negativo. E o desvio padrão bem parecido com do outro dado que eu trouxe para vocês do dólar geral, né? O outro era 4,10, esse a gente está em 3,8, ou seja, um desvio padrão muito aceitável aí, né? Bem tranquilo. Tranquilo também não, né? Vamos esperar a volatilidade, mas a gente sabe que não vai ser aquela pancadaria, digamos assim. E se a gente vai para a parte do gráfico aqui mostrando para vocês, ele tá aí, né, no 5,41, 5,40, né, tá negociando nessa faixa. A gente vê também uma forte movimentação de alta, porém, desde 2020 até 2022, a gente trabalha mais numa lateralidade, né, trabalhando ali num range entre 4,80, 4,90, 5,60 e fica nesse range. Sim, eu sei, é um range muito amplo, tá? Dá para fazer várias negociações ao longo desse range, mas ele tá no mensal aí, digamos assim, num range, né, bem definido, digamos assim, beleza? Bom, após esses dados, o que vocês acham que vai acontecer com esse gráfico aqui? A gente vai continuar subindo? Vamos para os 5,60 ou não? Vamos entregar toda a alta aí desse mês de outubro e vamos buscar ali R$ 4,90, R$ 5, enfim. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, o que você está achando, né, desse estudo, tá bom? E indo para a última parte aqui, já caminhando para o fim do nosso vídeo, onde a gente comenta um pouco do que é esperado para o SP500 no mês de outubro em 22. Na real, o mês de outubro, se eu pego aqui um período de 20 anos para vocês, como está na tela, pegando aqui desde 2002 para até 2022, é esperado em outubro um retorno de 1,33. E a gente está entrando no último trimestre do ano, que é esperado, né, um trimestre bem positivo para a Bolsa lá fora. Mas a gente sabe que o cenário lá fora está bem complicado, um ciclo de aumento de taxa de juros, inflação batendo na porta por lá, o Banco Central americano tendo que, né, a trabalhar ali com sua política monetária e acaba impactando diretamente os mercados, não só lá, que acaba refletindo também no Brasil. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião para o mês de outubro. Vamos subir? O Ibovespa vai subir? O dólar vai cair? O SP500 vai ficar de lado? Enfim, vamos que vamos. Muitíssimo obrigado pela sua participação e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.